Todos nós sabemos que enganar alguém ou usar de desonestidade para com as pessoas não só é um desvio de caráter, um pecado contra o meu semelhante, como também em alguns casos o responsável por nos levar a complicações com a justiça. Mas e quando o assunto tratado é aquela mentirinha básica, a famosa conversa fiada, ou melhor, exagero social, inofensivo, que não faz mal a ninguém a não ser dar umas boas risadas com uma bela história para contar? Já fez essa pergunta? Veja a resposta nesse vídeo. O que a Bíblia nos ensina sobre a mentira e como lidar com os mentirosos? Vamos bibliografar para você. Essa habilidade cognitiva capaz de entender a realidade, imaginar possibilidades alternativas e selecionar as informações que serão compartilhadas com os outros, chamada de mentira, tem suas origens desconhecidas até hoje, pois denota há milhares de anos atrás, desde os primórdios da humanidade, se desenvolvendo muito cedo no ser humano, podendo ser identificada entre os primeiros 2 e 3 anos de idade, com o intuito inicial de evitar punições ou obter recompensas, mas acredita-se que a mentira evoluiu como uma forma de adaptação de sobrevivência, para lidar com situações complexas da vida, como manter relações sociais e até mesmo se defender de ameaças. Em quase todas as religiões, mentira é sempre considerado um pecado, porque na maioria das vezes em que ela é utilizada, é concomitante ao engano perversivo, simplesmente para obter vantagens pessoais em cima do ludibriamento de outras pessoas, que nem sempre infringirá um crime, mas sempre causará a violação da confiança e quebra da honestidade com o meu semelhante, fazendo seu propagador cometer um falso testemunho perante a sociedade. E para religiões como do cristianismo, que enfatizam a verdade como um valor e um princípio inestimável para a dignidade de um cristão, praticar a mentira, seja ela grande ou pequena, é considerado um mal a ser combatido. Além de ter sido um dos 10 mandamentos dos quais não foi lícito praticar desde os tempos da lei de Moisés, a mentira em excesso causa vícios, que decorrem de tratamento para a reparação dos danos em casos mais avançados, e há pessoas que ficam tão presas à sua prática, que seu primeiro impulso sempre é a fantasia, a construção, a distorção e a criação de uma concavidade que nunca houve, ou uma projeção de fatos que nunca existiram, até mesmo quando não haveria necessidade de utilizá-las, e é aqui que mora o grande perigo da mentira social, que apesar de sua aparente inofensividade a curto prazo, revela a não aceitação que o indivíduo tem sobre a realidade ao seu redor, seja nas histórias contadas em que deliberadamente a pessoa aumente para suprir os que não lhe interessem de contextos de determinados assuntos ou glórias pessoais, afinal você não mente somente no que inventa, mas no que aumenta ou diminui, ou seja, negando a verdade para si mesmo, mentindo para si mesmo, pois se realmente o objetivo da pessoa fosse diminuir, por exemplo, os danos de algum fato que poderia machucar alguém, ela não continuaria fazendo o que faz, nem mesmo alimentando a mentira como uma forma de omissão ou de desculpa para continuar errando, ou pior, continuar vivendo na angústia de ter que se defender da realidade o tempo todo, cobrindo-se com folhas de figueira em sua falsa nudez. Assim como a verdade liberta, a mentira escraviza, esmaga e robotiza o prisioneiro a continuar tendo que repeti-la, que manter sua narrativa em curso e em processo eterno, já que para ser um bom mentiroso, é essencial que não se esqueça da mentira que foi contada e para quem a contou, caindo em uma armadilha psicológica, da qual não se dá a chance de parar, a menos que se arrependa, se compadeça genuinamente e decida dar um fim na sua prática, somente falando a verdade. Pois do contrário, não havendo a busca e o desejo pela libertação, o mentiroso mentiria até mesmo para aquele do qual ele recorresse como um socorro em sua angústia, que o ajudaria a se livrar do vício. Se a mentira se desenvolve por esse condicionamento, é necessária uma autoconscientização, uma autorreprogramação no cérebro, até mesmo quando o próprio implicado já entendeu sua condição, mas por ter suas sinapses neurais tão desenraizadas em relação ao que é real, continua fabricando mentiras espontaneamente. Porém, há uma diferença na Bíblia entre mentir e ser um mentiroso. O verdadeiro mentiroso é hipócrita, é aquele que encarna a mentira, que tem a chance de
falar a verdade não fala até ser descoberto, que sente prazer na sua prática, e no engano do próximo, que sente prazer em saber que enganou mais uma pessoa. Mas sendo assim, bem-aventurado será aquele que, em flagrado, discernir a mentira a si mesmo e se arrepender de sua prática. Não existe uma receita mágica dada pela Bíblia para se livrar dessa condição. O livramento é a decisão de não voltar a cometê-la. Paulo pede para aqueles que mentem não mentirem mais, e antes falarem a verdade com seu próximo. E o primeiro passo para essa cura interior está em Isaías, como aquele do qual um dia se incluiu ao processo, se tornando um homem impuro, de lábios impuros e que vivia no meio de pessoas de impuros lábios, até seus olhos enxergarem o que era santo e se desagradarem de quem ele era e de quem os outros eram para ele, e percebendo que não se construiria nada em cima de mentiras, senão para serem derrubadas pela implacabilidade da existência. Comece de você. Não dá para corrigir ou curar a mentira em alguém, pois nesse processo cada um deve curar-se a si mesmo e policiar-se de suas próprias fraquezas. Apesar de nossa avaliação moral muitas vezes depender de fatores religiosos, culturais ou de perspectivas, como nos casos de uma peça teatral ou de um jogo de cartas, que usam da mentira como parte da diversão ou estratégia, é sempre importante considerar o impacto que aquele engano pode ter sobre os outros e sobre nós mesmos, que refletimos os valores pessoais de Cristo em nós, como cartas vivas que guiam nossas ações, dentro ou fora da igreja, e independente do lugar onde nós estivermos. Mentir pode ser difícil, mas dizer a verdade é alcançável para qualquer pessoa. O que merece ser narrado, narre com verdade, e o que você não puder narrar, também é um direito seu silenciar-se sobre o que não precisa ser comentado. Curtiu nosso vídeo? Quer receber mais assuntos como esse diariamente? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Esperamos você no próximo. A todos, tchau!